180 graus. Sou o André, estamos aqui no 180 graus, você já sabe, esta é a virada da sua vida. Saião, Suzy, uma vez eu conversei com o Borges. Opa, e aí? Gente boa, e a vida inteira ele cuidou da casa de uma família assim muito rica, né? Que tinha muitas posses. E olha que interessante, ele entrou na casa como faxineiro. Puxa. Só que ele foi fazendo o seu trabalho tão bem que acabou subindo e no final ele virou uma espécie de administrador da casa inteira. Um clássico mordomo, né? Certo. Ele tinha acesso à casa inteirinha, a todos os quartos, todos os cômodos. Só que mesmo assim, mesmo tendo acesso, praticamente sendo dono da casa, nada acontecia sem a permissão dele, ele tinha plena consciência que a casa não era dele. Acho que isso é um exemplo de um bom administrador, não é, Suzy? Ah, com certeza, André. E como isso faz diferença, né? Tem uma pessoa que a gente pode confiar, né? Que administre bem a casa. Aliás, essa pessoa é importante não apenas numa casa, né? Uma empresa, uma organização. Aliás, estão precisando de alguém como o Borges por aí, hein? Dificilmente vai perder o emprego, né, Saião? É sim, Suzy, olha, e o Borges mostra pra gente aqui, André, ele deixa claro, Suzy, que o que ele estava fazendo não é uma coisa que se aplica só à vida dele. A Bíblia vai dizer pra gente também que tudo que existe nesse mundo, o céu e terra, os bens, toda a riqueza, no final das contas, pertence a Deus. E a gente vai descobrir que a gente, na prática, o máximo que dá pra fazer é administrar os bens e riquezas que Deus deixou nas nossas mãos. Por isso, fique ligado, porque esse é o assunto de hoje no 180 graus. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre bens e riquezas. Bom, a gente está falando aqui de bens e riquezas, né? Verdade. Só que, sabe, tem um grande problema por aí. Problema, A Suzy? gente acha que é tudo nosso. Não é mesmo. verdade? Pensa bem, vai. O que Deus deixou pra gente de tão bom? A gente tem riquezas, não só dinheiro, como a gente pode falar, mas riquezas e bens, por exemplo, da natureza. A água, como né? é maravilhoso tudo que a gente Mas... tem. Mas com a tecnologia que o ser humano foi inventando, desenvolvendo, ele acha que pode ter domínio total, né? Sobre tudo que Deus criou. É mesmo. Mas basta vir aí uma catástrofe, tanta coisa que a gente vê aí, que a gente está vendo hoje, e aí a gente vê que controle não é nosso, né? É mesmo. Como é que você vê isso, Saião? O que você acha? Bom, Suzy, você falou aí que tudo é nosso, aquele chocolate que você trouxe aí, né? A gente, eu e o André, vamos conversar vamos sobre compartilhar, isso. né? É isso aí, né? Doar. É verdade, a gente perde, né, a direção, a percepção das coisas, e quando acontece alguma coisa a gente vai descobrir que o que está à nossa disposição não é nosso, porque olha só a Bíblia, a velha Bíblia, essa é boa. Lá no Salmo 24, que diz pra gente o seguinte, né? No primeiro versículo diz lá que do Senhor é a terra, né? Tudo que existe nessa terra, o mundo e as pessoas que habitam, que vivem nesse mundo. Portanto, tudo pertence a Deus e Ele é o dono de tudo, né? A gente funciona como esse administrador, como quem tem essa responsabilidade. Ele deixou isso nas nossas mãos, né? É contra essa ideia de que as coisas são de fato propriedade nossa. Você sabe que até na tradição indígena brasileira, no meio tupi assim, a gente não pode dizer que uma coisa natural
pertence a uma pessoa, né? Na língua, você não pode dizer essa aqui é a minha árvore, porque a árvore não pertence a ninguém. Olha que interessante. Puxa. Né? Então a gente descobre que a gente não passa de um mordomo, um administrador, no máximo um bom gerente. E aí, André? Você é um bom gerente? Vamos lá. Eu tô tentando ser, Sayão. Confesso que é claro que nós cometemos erros. Mas uma coisa que me ajudou a cometer menos erros é perceber que não apenas a terra pertence a Deus e foi dada para nós administrarmos, mas também as nossas riquezas e bens materiais, né? Por exemplo, o nosso dinheiro. As nossas posses, né? Aquilo que a gente consegue ganhar aí, que a gente consegue comprar, na verdade, não pertence a gente. Com certeza. Tudo pertence a Deus. Eu acho legal, por exemplo, lá em Ageu 2, versículo 8, diz que a prata e o ouro pertencem a Deus. Ele é o dono dessas coisas, né? A prata e o ouro é o dinheiro, né? É a moeda. Então, como um bom gerente, a gente precisa ter sempre em mente a ideia de que administramos algo que não é nosso. A gente está lidando com algo alheio, né? Com algo que foi confiado a nós e a gente tem que administrar muito bem, não é, Sayão? Olha, André, você vê que você tem toda a razão e isso muda toda a figura, né? Porque a gente pensa, eu acho que você já viu isso, a Suzy também, a gente assim imagina que a maior parte das coisas que chegou às nossas mãos é nossa mesmo, e a gente até de vez em quando dá uma ajuda para Deus, né? Mas vou contribuir, como se Deus estivesse lá, puxa vida, quando é que o pessoal vai dar uma coisinha para mim, né? Mas na verdade, como a gente viu, né, a prata, o ouro, tudo pertence a Deus, então muda o foco. A gente agora é bobagem ficar naquele desespero por bens, né? Porque você não é dono nem de você mesmo, né? É bobagem toda essa ansiedade, esse desespero, essa loucura para atropelar as pessoas, para ter a domínio e poder financeiro sobre as coisas, porque tudo pertence a Deus e a gente, como gerente de Deus, que em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, a Bíblia vai chamar essas pessoas de encarregados, né? E há uma coisa importante nessa história. O que a gente espera de um gerente, de um mordomo, de um encarregado? Ele tem que cuidar bem das coisas. Tem que fazer o serviço direito. Claro, pois é. Com certeza. A palavra que a Bíblia usa é que eles precisam ser fiéis. Então a fidelidade, a pergunta que a gente faz para quem hoje está aí com a gente, né? E que teve o encontro, está servindo a Deus, seguindo Jesus, é: como é que você está cuidando das coisas que Deus deixou na sua mão, que pertence a Ele, depois Ele vai pedir conta. Então é necessário que a gente tenha fidelidade. Essa é a palavra que precisa receber atenção. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Puxa vida, fidelidade, né? Palavra bonita, né? Muito, muito interessante, muito bom. Mesmo. Mas olha, ao contrário do que a gente está falando aqui, eu conheci a Elza e ela entendia, assim, que os ricos eram maus. Opa! Pra ela, mesmo? assim, todo rico É mal, é mal, é problemático, sabe assim, é bandido, né? Ô, louco! Sabe por quê? Porque justamente tudo é de Deus. Então, ninguém pode reter nada, assim, tanta coisa para si mesmo. Eu não conseguia entender isso. O que você acha aí, André? Que você... Olha, eu acho interessante, porque você conheceu a Elza aí, que achava que o rico era mau, mas eu conheci o Isaías. O Isaías, ele era muito legal. Era um cara bem-sucedido. O Sayão já deve ter conhecido pessoas bem-sucedidas, bem de vida, mas você olhava pra ele, você não falava que ele era um cara assim. Ele tinha posses, apartamento, imóveis, tal, uma empresa, muito bem, mas era extremamente simples. Ele tratava o dinheiro como se não fosse dele, porque ele ajudava muita gente e fazia questão de pedir para as pessoas que ele ajudava: não diga que fui eu. E ajudava assim financeiramente. Muito legal, hein? Com o emprego também, olha, ele nunca esbanjou, nunca tratou, assim, ficou tentando mostrar o que ele tinha. Ele procurava gastar de acordo com a sua necessidade e ele não fazia questão de parecer alguém de sucesso, Sayão. O Isaías era alguém especial, viu? Olha, é interessante, André. Vendo aí o que você falou do Isaías e o que a Suzy falou da Elza, a gente precisa prestar atenção e ver como é que a gente lida com isso. Olha, muita gente tem uma ideia errada, né? Acha que
o dinheiro, os bens materiais são tudo na vida e que é da gente mesmo e fica como um louco buscando, né? Por isso que a Elza tinha essa ideia complicada de gente rica, né? Outras pessoas, até porque assim pensam em valores, em coisas assim espirituais, tal, diz não, isso aí não tem nada, joga pra lá, porque não vale a pena, a gente tem que se afastar dessa briga que o pessoal tem. Mas está tudo fora do lugar. Na verdade, tudo é de Deus, as riquezas são coisas boas, por isso é possível que uma pessoa prospere. Aliás, você que está andando com Jesus, você precisa crescer. Por que precisa crescer, inclusive financeira e economicamente? Porque a gente tem condição de abençoar a vida de tanta gente com esses recursos que Deus coloca na nossa mão com responsabilidade e pede fidelidade. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer isso, mas, atenção, o problema é perder o caminho e a referência, perder o caminho e a referência, e achar que os bens, os recursos devem ter o primeiro lugar na nossa vida. Então, nem colocando o dinheiro na posição que ele não merece e nem achando que o bom cristão é aquele que se afasta desse mundo. Vamos trabalhar, vamos prosperar, vamos crescer para que a nossa vida seja uma bênção com todos os recursos que Deus nos dá. A gente seja fiel, fazendo com que isso se multiplique para o benefício da vida das pessoas. Amém. Joia? Legal. Muito bom. Então, é isso aí. A gente precisa botar o foco no lugar certo e caminhar do jeito que Deus deseja. Nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo 7 e versículo 8. Eu sou o André e você acompanhou aqui no 180 graus mais um pouco a respeito dessa virada e teve conhecimento de que tudo que nós temos à nossa disposição não é nosso. É dado para que nós administremos bem e fielmente para Deus. Que é a Suzy no 180 graus. Você tem bens? Deus abençoou você com riquezas, dons, bens? Então, abençoe outras pessoas, porque é isso que a gente vai fazer com a nossa fidelidade a Deus. Este foi o 180 graus e falamos sobre bens e riquezas, e aqui quem se despede é Luiz Saião. Como pudemos aprender, lidar com bens e riquezas é uma grande responsabilidade. E nesse assunto, Deus dá a direção correta. Sirva com seus bens e riquezas com toda fidelidade. ...180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.